Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo das propriedades coligativas. Lembrando que na aula anterior já foi apresentado para você o que significa efeito coligativo, que é a adição de um soluto que modifica as propriedades físicas do solvente, e nós vimos a propriedade física da pressão de vapor, né? Que é a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do seu líquido, e os fatores que alteram a pressão de vapor, por exemplo, ponto de ebulição, a volatilidade do líquido. E agora nós vamos continuar com esse estudo. Nós vamos ver nesse momento o diagrama de fase da água. Aqui nós temos nesse diagrama essas curvas que correspondem às interfaces, né, as fronteiras entre os três estados físicos da água: o estado físico sólido, o estado físico líquido e o gasoso. Agora, vamos identificar nessas regiões onde está o estado físico sólido, líquido e o gasoso. E para fazermos isso, vamos pegar aqui nesse gráfico uma pressão constante e vamos analisar nessa pressão duas temperaturas referentes às mudanças de estado físico da água. Eu vou pegar aqui a pressão de 1 atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ok? E nessa pressão atmosférica de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, eu tenho aqui duas temperaturas que correspondem às mudanças de estado físico da água. A primeira chama-se ponto de fusão, que é numericamente igual ao ponto de congelamento da água, que vale 0 graus Celsius. E o segundo é o famoso e conhecido ponto de ebulição da água, que é igual a 100 graus Celsius. Bom, agora ficou mais fácil identificarmos as regiões desse gráfico, porque exatamente no ponto de congelamento, que é numericamente o ponto de fusão, é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Então, anterior ao ponto de congelamento ou fusão, toda essa área aqui, entre essas curvas, a água encontra-se no estado sólido. É claro que isso acontece a uma determinada temperatura e pressão. E exatamente sobre essa curva, nós temos o equilíbrio, né? Vamos dizer assim, o equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido, exatamente sobre a curva. Agora, aqui à sua direita, nós temos o ponto de ebulição, que indica a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso. Então, toda essa área que está delimitado entre essas curvas aqui superior, a água encontra-se no estado líquido. É claro que, da mesma maneira, isso também ocorre a uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Mas esse ponto, ele delimita a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nessa área maior aqui à sua direita, inferior, a água encontra-se no estado físico gasoso, que é o vapor d'água, né? Então, nesse caso, exatamente sobre a curva que corresponde à mudança do estado líquido para o estado gasoso, nós temos o equilíbrio entre líquido e gás. Isso acontece sobre a curva, que nós já vimos na última aula, que corresponde exatamente à formação das bolhas, que é o instante quando um líquido começa a ferver. Aqui logo abaixo, nós temos um equilíbrio entre sólido e gás. Esse sólido e gás corresponde à sublimação da água,
sublimação indica a passagem da água do estado sólido para o estado gasoso ou ressublimação do gás para o sólido. E exatamente sobre essa curva, nós temos aqui o equilíbrio, exatamente o equilíbrio sobre a curva entre o sólido e o gás simultaneamente. Tá? E aqui é importante ressaltar nesse gráfico para todos vocês que nós temos aqui esse ponto em especial aqui, ó. Esse ponto em especial, ele é conhecido como o ponto triplo da água. E como o próprio nome já está sugerindo, qual é o estado físico da água nessa temperatura e pressão? Como o nome já diz, que é o ponto triplo, isso corresponde aos 3 estados físicos da água simultaneamente: o estado sólido, o estado líquido e a água no estado físico gasoso, certo? E apenas para ilustrar este fato, a temperatura e a pressão na qual a água encontra-se nos 3 estados físicos é exatamente 0,01 graus Celsius, vou anotar aqui, 0,01 graus Celsius, e é uma pressão de 4,6 milímetros de mercúrio. Nessa temperatura e pressão de 0,01 graus Celsius e 4,6 atmosfera de pressão, a água encontra-se nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gás. Então, recapitulando, o que o aluno precisa saber desse gráfico? Os estados físicos da água em algum ponto específico desse gráfico. Se estiver nessa região, a água encontra-se no estado sólido a uma determinada temperatura e pressão. Aqui nessa área superior, a água encontra-se no estado líquido. Exatamente sobre a curva, nós temos o equilíbrio entre sólido e líquido. Nessa área inferior, a água encontra-se no estado gasoso. Exatamente sobre essa curva, nós temos o equilíbrio entre líquido e gás. E aqui, nessa outra curva, é digamos, uma fronteira, né, que delimita o estado sólido de gás, que é a sublimação. E nesse ponto onde ocorre a conexão de todas as curvas, nós temos o chamado ponto triplo, onde a água encontra-se nos 3 estados físicos da água: o sólido, líquido, gás. Apenas para ilustrar, só para ilustrar que a temperatura e a pressão que isso ocorre é 0,01 graus Celsius e 4,6 milímetros de mercúrio de pressão, ok? O que nós vamos fazer com isso? Agora nós vamos estudar os chamados efeito ebulioscópico e crioscópico, né? O que seria isso? Muito bem, aqui nós vamos pegar novamente o diagrama de fases da água, onde nós já acabamos de determinar que nessas regiões aqui, a água encontra-se no estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, ok? Aqui sobre esta curva em azul, nós temos a água no estado de substância pura, tá? Em azul. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: se eu adicionar um soluto não volátil à água, qual será o efeito do soluto sobre as propriedades físicas da água? O que o soluto vai fazer com as propriedades físicas da água? É isso daqui, ó. Vai haver um deslocamento, tá? Vai haver um deslocamento
nessa curva. E, consequentemente, essa curva, ao ser deslocada, acaba modificando tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Vamos ver novamente aqueles pontos que eu acabei de mencionar no exercício anterior. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma pressão constante, como eu fiz no anterior. Essa pressão é de 1 atmosfera, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E nessa pressão, eu vou marcar aqui o ponto de congelamento da água pura, que é igual a 0 graus Celsius, e também vou marcar o seu ponto de ebulição, que vale 100 graus Celsius. Muito bem. Agora, vamos responder a seguinte questão. Quando eu coloco um determinado soluto, a água, o que o soluto provocará no ponto de congelamento e no ponto de ebulição da água? Aqui está a resposta, senhores e senhoritas. Quando a água era pura, ela congelava a 0 graus Celsius. Quando eu coloquei um soluto, ele deslocou essa curva para a esquerda, e agora, com a presença do soluto, a água congelou numa temperatura abaixo de 0. Então, vocês viram o que aconteceu aqui, senhores e senhoritas? A presença do soluto, ele diminuiu aqui, ó, o ponto de congelamento da água. Quando ela era pura, ela congelava a 0. Quando eu coloquei o soluto, agora ele congelou abaixo de 0. E aqui existe uma diminuição no ponto de congelamento da água, chamado de efeito crioscópico. É um nome, né? Quem pode pensar assim, nossa, esse negócio deve ser difícil, né? Mas o significado é simples, viu, senhores e senhoritas? Efeito crioscópico é simplesmente o fato de adicionarmos um determinado soluto, e esse soluto ele vai diminuir o ponto de congelamento da água. Essa diminuição do ponto de congelamento chama-se crioscopia ou efeito crioscópico, que é o fato de diminuir o ponto de congelamento da água devido à adição de um soluto não volátil, ok? Agora vamos aproveitar nesse gráfico e responder a questão. Tá, o soluto, ele diminuiu o ponto de congelamento da água. E o que ele fez no ponto de ebulição? Aqui está a resposta. Aqui nessa curva em azul, nós temos a água fervendo a 100 graus Celsius. E quando colocamos o soluto, ele também deslocou a curva de ebulição da água para a direita agora. Sendo que a água, quando pura, ela fervia a 100 graus Celsius. E quando eu coloquei o soluto, agora ela ferveu acima de 100 graus Celsius. Observaram que agora aconteceu aqui um aumento no ponto de ebulição da água. E esse aumento do ponto de ebulição da água, que fervia quando pura a 100 graus Celsius, agora com a presença do soluto, ela começou a ferver acima de 100 graus Celsius. Esse aumento no ponto de ebulição da água, devido à adição de um soluto não volátil, chama-se efeito ebulioscópico, ou simplesmente ebulioscopia. Nossa, que nome complexo, hein, PC? O que é isso? É um nome
complexo, mas o significado simples. Efeito ebulioscópico é o efeito caracterizado pela presença do soluto que aumentou o ponto de ebulição da água. A água, quando pura, ela fervia 100 graus Celsius. Quando eu coloquei o soluto, agora ela começou a ferver acima de 100 graus Celsius. Esse aumento no ponto de ebulição é o que nós chamamos de efeito ebulioscópico. E a diminuição no ponto de congelamento é o que nós chamamos de efeito crioscópico. Então, isso acontece, por exemplo, no aditivo dos radiadores automotivos. Você adiciona o aditivo no radiador do veículo por dois motivos. Primeiro, o radiador, o motor é refrigerado a água, né? Então, a água do radiador ela não pode ferver e nem congelar. Se isso acontecer, pode fundir o motor. Então, para evitar que a água congele ou ferve, você vai colocar no radiador um aditivo. E esse aditivo é um soluto não volátil. E esse soluto não volátil colocado no radiador tem duas finalidades principais: aumentar o ponto de ebulição da água para ela não ferver e diminuir o ponto de congelamento da água para ela não congelar. E dessa maneira, se a água não congela e não ferve, ela continua líquida e isso permite refrigerar o motor, já que o motor é refrigerado a água, ok? Efeito ebulioscópico implica no aumento do ponto de ebulição do solvente devido à adição de um soluto não volátil. E o efeito crioscópico implica na adição de um soluto que vai diminuir o ponto de congelamento da água. Agora que nós estudamos o efeito do soluto sobre o ponto de ebulição e o ponto de congelamento, vamos estudar agora o efeito que o soluto provoca na pressão de vapor. Acompanhe. Muito bem, agora vamos estudar qual é o efeito provocado pela presença do soluto sobre a pressão de vapor do solvente. Só lembrando a todos que na semana passada, na última aula, eu apresentei para vocês a pressão de vapor, né? A pressão de vapor, ela ocorre da seguinte maneira. Aqui à sua esquerda, nesse recipiente, eu tenho a água quimicamente pura. E ela começa lentamente a evaporar até ocorrer com que a velocidade de evaporação torne-se constante. No momento que a velocidade de evaporação fica constante, aí parte do vapor começa a condensar. E a velocidade de condensação também vai aumentando, até que no momento a velocidade da condensação também vai ficar constante. Quando a velocidade de evaporação igualar-se à velocidade de condensação, é nesse instante que o vapor exerce uma pressão sobre o líquido chamada pressão de vapor. Isso aqui, digamos, é um manômetro, um aparelhinho para medir a pressão, nesse caso especificamente, a pressão que está medindo é de vapor. E aqui para a direita, essa pressão vai aumentar, tá? E nesse ponto, digamos que ela é máxima. Agora nós vamos estudar a seguinte questão. Tá, e se eu colocar um determinado soluto não volátil? A água, que efeito esse soluto vai provocar? Eu não consigo ver o soluto, mas digamos que eu represente esse soluto desta maneira aqui, ó. Essas bolinhas, esses pontinhos vermelhos aqui, estão representando as partículas do soluto, digamos, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte: esse soluto, por exemplo, eu vou colocar glicose aqui, o soluto ele vai atrair as moléculas da água para dissolvê-lo. Aí, consequentemente, o fato do soluto atrair as moléculas do solvente para dissolvê-lo, isso vai dificultar a evaporação da água. E aí vocês podem ver aqui a quantidade de vapor quando ela era pura
E quando eu coloquei o soluto, observem, a quantidade de vapor ficou bem menor em relação ao fato anterior, né? E aí, como aqui para a direita o manômetro que mede a pressão está aumentando, e esse aqui era o ponto máximo, né, nesse ponto, e aqui como eu tenho uma quantidade de vapor menor, consequentemente diminuiu a pressão de vapor. Então, agora eu vou colocar para vocês a quantidade de partículas de soluto adicionado à água. 1 mol de glicose. Perdão, 1 mol de glicose contém exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Sendo que essas moléculas são partículas do soluto. Isso vai me dar um total de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de soluto. Porque nós vimos na nossa primeira aula sobre as propriedades coligativas que esses efeitos não dependem da natureza do soluto, mas dependem somente do número de partículas do soluto, somente do número de partículas. Muito bem. Agora aqui do lado direito, eu vou colocar água e 1 mol de um soluto não volátil também, que é o cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio comparado com a glicose, esse soluto ele é iônico. E o que implica o soluto iônico? O que acontece? Acontece que esse soluto iônico ele vai se dissociar. E nessa dissociação, os íons eles se separam. E nessa separação, significa que colocando 1 mol do cloreto de sódio em solução aquosa, acabou originando 6 vezes 10 elevado a 23 íons Na+, e 1 mol do cloreto de sódio deu 1 mol de cloreto, e mais 6 vezes 10 elevado a 23 íons Cl-. Quer dizer que isso dá um total, se nós somarmos isso aqui, nós teremos um total de 12 vezes 10 elevado a 23 partículas do soluto. Comparado com o caso anterior, de 1 mol de glicose, o número de partículas desse soluto iônico é exatamente o dobro do anterior. Então eu vou desenhar aqui o dobro de partículas do soluto comparado com o anterior. Só para ilustrar o efeito da presença do soluto, o que ele vai provocar sobre a pressão de vapor do solvente, que é a água. Eu tenho mais soluto aqui. Eu tenho exatamente o dobro de partículas do soluto. Tá, e o que o soluto faz? Ele vai atrair as moléculas do solvente para dissolvê-lo. Consequentemente, as moléculas do solvente, elas têm uma dificuldade em evaporar, porque o soluto agora ele está atraindo as moléculas da água, certo? Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou aproximar isso daqui. Então, inicialmente, recapitulando, no primeiro caso, quando nós tínhamos somente a água pura, sem interferência do soluto, a pressão de vapor era máxima. Quando eu coloquei o soluto representado por essas bolinhas vermelhas, o soluto vai atrair as moléculas do solvente para dissolvê-lo. Consequentemente, esse fato vai dificultar a sua evaporação e vai diminuir a pressão de vapor do solvente. Para a direita, a pressão está aumentando aqui nesse manômetro, tá? Mas como a quantidade de soluto é maior, a pressão de vapor diminuiu. E aqui, à sua direita, eu tenho o dobro de partículas do soluto
iônico em relação ao soluto molecular. E a pressão de vapor diminuiu ainda mais. Como eu disse, para a direita aqui o manômetro indica que a pressão aumenta, mas como a quantidade de soluto é o dobro do anterior, então a pressão diminuiu ainda mais. Olha só o efeito aqui no manômetro. Quando ele era puro, com o soluto molecular, e agora com o soluto iônico, certo? Então, aqui nós podemos concluir com esse modelo, com esse exemplo, que o efeito coligativo exercido pelo soluto iônico, ele é mais intenso. O efeito provocado pelo soluto iônico, ele é maior comparado com o soluto molecular. Porque o soluto iônico tem, no mínimo, o dobro de partículas dispersas em relação ao soluto molecular. Ok? Então, eu vou fazer uma representação aqui, ó. Aqui nós temos a pressão de vapor quando o solvente, era puro. Eu vou representar assim: PV máxima. Aí eu coloquei um determinado soluto e esse soluto diminuiu a pressão de vapor. Aí eu coloquei um soluto de natureza iônica e esse soluto de natureza iônica diminuiu ainda mais a pressão de vapor. Tá? Esse é o efeito quantitativo, vamos dizer assim, da presença do soluto sobre a pressão de vapor. Agora, vamos colocar isso num gráfico. Tá? Esse gráfico, ele vai mostrar para vocês agora essa questão. Os 3 experimentos. O experimento número 1, que tem água pura. O experimento número 2, que tem água e o mol de um soluto molecular. E o experimento número 3, que tem água e um soluto iônico. E nesse caso, essas curvas que estão nesse gráfico, eu quero que vocês identifiquem o primeiro, o segundo e o terceiro experimento. Como eu vou fazer isso? Da seguinte maneira. Primeiro, você vai pegar aqui uma temperatura qualquer, constante, digamos a temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius. Esse experimento foi realizado a temperatura constante. Agora, nessa temperatura, eu quero analisar o efeito causado na pressão de vapor para cada líquido. Então, para vermos a pressão de vapor, agora é só você pegar aqui na ordenada e verificar. Aqui você pode ver que nessa temperatura, na primeira curva, a pressão de vapor é maior. Aqui em relação à segunda curva, cuja pressão de vapor diminuiu. E a terceira curva das 3 é a que tem a menor pressão de vapor. Então já está respondida, já respondi essa questão. Olha lá como é que fica então, né? A primeira curva que está se referindo nessa temperatura a maior pressão de vapor corresponde ao primeiro experimento, que é a água pura. Nessa temperatura, na segunda curva, a pressão de vapor ela é menor em relação à água pura, mas ela é maior em relação à curva da direita. E isso corresponde, então, ao experimento 2, que nós temos a água mais o mol do soluto molecular, que é glicose. E à direita, nós temos o experimento 3, que corresponde à água pura e o mol do soluto iônico. E o soluto iônico, como ele tem o dobro de partículas em relação ao soluto molecular, então ele causa um efeito mais significativo. Um soluto iônico, ele causa um efeito mais intenso em relação ao molecular por esse motivo aqui. Eu vou até aproximar novamente. Porque o soluto iônico, ele tem, no mínimo, o dobro
de partículas em relação ao soluto molecular. Que efeito que ele causa? Isso aqui, ó. Ele puxa, atrai as moléculas de água para dissolvê-lo. Aí, se a água é atraída para dissolvê-lo, dificulta a sua evaporação. E quanto mais soluto eu tenho, mais difícil a água evapora, consequentemente menos vapor. Deixa eu mostrar isso sobre o ponto de vista microscópico da seguinte maneira. Vamos supor que isso represente uma partícula do soluto. E esta partícula do soluto, ela vai atrair as moléculas de água para dissolvê-lo. E quando as moléculas de água são atraídas pelo soluto para dissolvê-lo, aqui se estabelece uma ligação entre o soluto e o solvente. Muito bem, senhores e senhoritas. É essa ligação entre o soluto e o solvente que é uma coligação. Coligação é uma ligação, nesse caso, entre o soluto e o solvente. Pelo fato da água ser atraída pelo soluto, isso altera todas as suas propriedades físicas, como demora mais para ferver, congela numa temperatura menor e, consequentemente, a ação do soluto que atrai as moléculas de água para dissolvê-lo vai diminuir a sua evaporação e diminuir também a pressão de vapor. Essa interação entre o soluto e o solvente que é responsável por todas essas alterações. Primeira alteração: o que o soluto provoca na pressão de vapor do solvente? O soluto diminui a pressão de vapor do solvente. Essa diminuição da pressão de vapor do solvente chama-se efeito tonoscópico. Tônus é relacionado à pressão, né? Copia é o estudo relacionado à pressão de vapor que diminui devido à adição de um soluto. Voltando mais uma vez à parte anterior, o soluto não só diminui a pressão de vapor, como ele aumenta o ponto de ebulição e ele diminui o ponto de congelamento do solvente. A priori, esses são os três efeitos coligativos que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Os três. O primeiro, o soluto diminui o ponto de congelamento. A água, quando pura, congela 0 grau. Com o soluto, ela congela abaixo de 0. Quanto mais soluto você coloca, menor o ponto de congelamento. E o soluto, ele aumenta o ponto de ebulição da água. Se a água ferve quando pura a 100 graus Celsius, com a presença do soluto, ela vai ferver acima de 100 graus. E o terceiro efeito coligativo é o efeito provocado sob a pressão de vapor. Essa é a pressão de vapor do solvente puro. Observem. Deixa eu parar de movimentar aqui melhor, né? E quando eu coloquei o soluto, como eu estava dizendo, olha lá, o soluto ele puxa as moléculas de água para dissolvê-lo, dificulta a evaporação e a quantidade de vapor vai diminuir em relação ao solvente puro. E um soluto molecular, ele tem uma quantidade de partículas menor em relação ao soluto iônico. Como o soluto iônico tem mais partículas, o efeito de atrair as moléculas de água para dissolvê-lo aumenta. Isso vai dificultar ainda mais a evaporação do solvente e, consequentemente, diminui a sua pressão de vapor. E isso que é o efeito tonoscópico, é o efeito da diminuição da pressão de vapor do solvente devido à adição de um soluto. E colocando esses três experimentos no gráfico, como que você descobriu, PC, as curvas correspondentes aos experimentos? Eu peguei uma temperatura constante, ambiente de 25 graus, e nessa temperatura constante eu verifiquei o efeito provocado na pressão de vapor. Aqui, a primeira curva, a pressão de vapor é maior que em relação à segunda curva, que é maior em relação à terceira curva. Então, essa terceira curva é de um líquido que apresentou a menor pressão de vapor, que trata-se aqui da solução que tem o soluto iônico.
que tem no mínimo o dobro de partículas em relação ao soluto molecular. A curva número 1, por sua vez, é a que tem maior pressão de vapor, que corresponde ao líquido puro, ok? E só para finalizar, eu estou aqui apenas ilustrando o que acontece microscopicamente pelo fato de mudar todas essas propriedades. Por que aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento e diminui a pressão de vapor do solvente? É por esse motivo. O soluto atrai as moléculas de água e essa ligação entre o soluto e o solvente que acaba implicando na alteração de todas as propriedades físicas do solvente. Agora vamos fazer os exercícios para aplicar toda essa teoria. E depois, na próxima aula, na semana que vem, nós vamos ver o último efeito coligativo, chamado de osmose e pressão osmótica. Até lá, então. Muito obrigado pela atenção.